Olá, eu sou a professora Elisângela Souza e o tema da nossa aula de hoje é ética e cidadania organizacional. Nós vamos fazer agora aqui uma introdução para essa nossa aula sobre ética, vamos entender um pouquinho, né? E vamos partir já do princípio do que se retrata o homem e a cultura, exatamente. O homem e a cultura dentro da ética. Vamos começar assim, antes da gente falar de ética e moral especificamente, vamos falar um pouquinho do que antecede isso? Sim, a cultura do homem. Nós somos seres humanos, pessoas que têm costumes, que têm hábitos, né? Nós temos hábitos na qual essa repetição de hábitos nos forma um ser humano melhor ou pior, depende da situação. Então vamos lá. Os costumes, eles são atitudes culturais de uma sociedade. A partir da sua repetição, constituem-se regras que, embora não escritas como as leis, tornam-se observáveis, obrigatórias para todos aqueles que buscam um convívio social sadio. Sim. E que o interesse coletivo se sobrepõe aos interesses individuais. Então, eu penso no outro, eu avalio o outro, eu analiso, eu estou sempre lá diante do outro, ok? A definição de costume, pessoal, é um pouco complexa, tá? Pois para que ele seja reconhecido como tal, são necessários três elementos essenciais. Primeiro, que seja constante. Por quê? Porque fatos esporádicos que ocorrem uma vez ou outra não são considerados costumes, ok? Não geram hábito. E seja moral, ou seja, os costumes não podem contrariar a moral ou os bons hábitos praticados por uma sociedade. E o terceiro é que seja obrigatório, isto é, que não seja facultativa a vontade das partes interessadas, certo? Então, os costumes eles são baseados nessas três definições. A ética ela é definida de uma forma ampla como a explicitação teórica dos comportamentos morais, do agir do ser humano, na busca do bem comum e da sua realização individual. A ética profissional, sem sombra de dúvidas, é uma das áreas desse conhecimento mais importante para o ambiente organizacional. Nós vamos ver isso durante as nossas aulas também, pois estuda os comportamentos morais praticados tanto pelo empregador, o dono da empresa, quanto pelo colaborador ou pelo funcionário, né, nas relações trabalhistas. O trabalhador de qualquer área, então nós estamos falando aqui das nossas áreas administrativas, tecnológicas, né? No exercício da sua profissão, precisa ter um compromisso moral com o indivíduo, cliente, empregador, organização e com a sociedade. Também com deveres e responsabilidades indelegáveis. Deve cumprir as obrigações e os deveres impostos pelo empregador, bem como pela profissão que escolheu exercer. Os valores empresariais, eles constituem a referência que deve inspirar a conduta de todos os empregados e empregadores em qualquer ambiente organizacional. E eles devem se basear no respeito mútuo entre as pessoas, entre o empregado, o empregador, os clientes e os fornecedores, que são pessoas que estão envolvidas com a atividade fim da empresa perante a sociedade como um todo. Certo, pessoal? Então, passado esse nosso momento de introdução, né, nós vamos falar sobre esses aspectos mesmo, nós vamos destrinchar aqui, na verdade, o que é ética, o que é moral, a ética profissional. Bom, vamos ter aí uma gama de informações durante as nossas aulas. Mas aí tem a pergunta que não quer calar, né? O que é ética? Nossa, todo mundo deve estar assim, aflito para responder o que é ética. Bom, a pergunta, o que é ética? A gente fica o tempo todo tentando imaginar, tentando colocar frases definidas, né? O que é ética? A gente geralmente vê assim, na televisão, nos noticiários, na mídia, em todos os lugares, as pessoas falando sobre ética. Aí falo geralmente assim, como quando algum político falta com a ética e se envolver com um esquema de corrupção, ou um empresário que faltou com a ética, ou cometer fraude contra o sistema de arrecadação fiscal, e as pessoas, a gente começa a ver esse monte de notícias e fica se perguntando, né?
Nossa, só eles que fazem as coisas erradas, só eles são antiéticos, né? Eu não sou? Mas, afinal de contas, então, o que é ética? Nós podemos adiantar que a ética ela está ligada às ações das pessoas. E é aquilo que define quais ações podem ser consideradas corretas ou incorretas, definindo o que é certo e o que é errado. A ética, gente, é um ramo da filosofia que lida com o que é moralmente bom ou mal, certo ou errado. A ética tem uma expressão única do pensamento correto, conduz à ideia da universalidade moral, ou ainda a forma ideal universal do comportamento humano, certo? E ela expressa em princípios válidos para todo pensamento normal e sadio. A filosofia, ela se preocupou com os estudos da ética desde a antiguidade. E a sociologia pode utilizar-se dos conceitos filosóficos que envolvem a ética para entender melhor as relações sociais entre as pessoas. O termo ética, ele assume diferentes significados, conforme o contexto em que os agentes estão envolvidos, as pessoas estão envolvidas. Uma das definições em particular diz que o seguinte, que a ética nos negócios é o estudo da forma pela qual normas morais pessoais se aplicam às atividades e aos objetivos da empresa comercial. Não se trata de um padrão moral separado, mas do estudo de como o contexto dos negócios cria seus problemas. Ok? Cria seus problemas próprios e exclusivos à pessoa moral que atua como um gerente desse sistema. Mas, afinal de contas, professora, qual é a diferença entre ética e moral? Fica aí essa pergunta, né? Mas antes da gente responder, vamos então o seguinte, vamos fazer um exercício aqui agora. Sim. Hora de praticar. Eu vou dar 5 minutinhos aí para vocês agora, certo? Pega aí a sua folhinha, o seu caderno, né? Ou o seu bloco de notas, onde você estiver assistindo a nossa aula, e faça um resumo do que você acha que é ética. Vamos lá, eu espero, não tem problema não. Isso, fique imaginando, comece a escrever. Tenta aí de tudo que eu falei, né? A gente fala que sempre é o outro que é o antiético, é o outro que fez alguma coisa incorreta, é sempre o outro, né? Então a gente nunca se vê nessa situação. Mas dê uma olhadinha para a sua vida, para a sua situação. Vamos praticar agora. A hora é agora de praticar. Escrevam aí, elenquem aí 5 ou 10 atitudes, alguma coisa que vocês percebam, que vocês possam entender um pouquinho sobre ética. A professora vai pegar no pé, com certeza. Vamos lá? Ó, já foram 1 minuto para vocês. Ah, eu estou marcando a hora? Estou sim. Estou marcando a hora, sim, vocês vão fazer isso. Mas vocês vão guardar isso com vocês, tá bom? Vai lá. Certo? Falei 5 minutos, mas eu estou achando muito, né? Vamos lá, mais 1 minutinho. A gente está aqui, ó, mais 1 minuto. 2 minutos acho que é suficiente, não é? Para escrever? Ah, você falar, professora, é pouco tempo para escrever, porque agora eu estou tentando imaginar o que é ética para mim. Não tem problema, pessoal. A gente vai ter a resposta daqui a pouquinho. Mas só imagina mesmo. E a hora que a gente escreve, a gente consolida, né? A gente finaliza o que a gente está fazendo ali. Vamos lá. 25 segundos. Ok? Perfeito. Muito bem. Você deve agora estar se perguntando, né? Professora, deu um nó na cabeça. Deu um nó por quê? Porque agora eu fiquei
Me misturei aqui, ética e moral. Qual é a diferença entre os dois? É essa pegadinha aqui da nossa primeira prática aqui da nossa aula de hoje. O que é ética e moral? Então vamos lá, pessoal, vamos definir. A palavra ética, ela deriva do termo ethos, presente no idioma grego antigo. Ethos tem duas variantes: ethos, que é caráter, e ethos, que é costume, que nós já falamos na nossa introdução, nós definimos muito bem o que é costume. O termo moral, ele deriva da tradução latina para o termo ethos, que virou mores. Em geral, ética e moral são bem parecidas. A moral, ela consiste em um código de conduta, costumes morais e hábitos de determinado local, enquanto a ética pretende ser a racionalização dessa moral. Nossa, deu um pouco de nó, né? Mas vamos lá, vamos explicar um pouquinho mais. A moral é criada socialmente, enraiza-se nas sociedades por meio de hábito e da tradição, e diz o que pode ou não ser feito, certo? Já a ética, ela dedica-se a refletir sobre as ações morais, determinando o que é certo ou errado, o que deve ser mantido como um processo moral legítimo e o que deve ser retirado desse processo para a melhor convivência entre as pessoas de determinada sociedade. Ok? Então, ficou mais claro agora a diferença entre um e outro? Então, na verdade, a moral, ela trabalha o nosso hábito, ela trabalha aquilo que nós recebemos como tradição, né? Já a ética, ela vem como esse processo, um processo que faz com que essa moral se estabeleça, essa moral faça realmente a diferença, certo? É processual. Mas, professor, ainda não ficou muito claro, não? Então, vamos lá. Vamos definir exatamente o que é moral, já que nós já definimos o que é ética? Então, bora lá. Podemos definir como moral um conjunto de valores, normas e de noções práticas do que é certo ou errado, proibido ou permitido, dentro de uma determinada sociedade organizada. A moral pertence ao domínio da prática, ou seja, refere-se aos comportamentos bons ou maus praticados pela sociedade. Por exemplo, o ato moral de ficar nu em uma praia de nudismo é permitido pela comunidade local, mas é totalmente proibido numa praia comum ou em qualquer lugar público. Puxa vida, que coisa mais estranha. Por quê? Porque é permitido naquele momento, naquela situação, naquela região. Então, tem um público específico, uma região específica para isso. Eu não posso sair nu na escola, eu não posso ir nu para o trabalho. Não é verdade? Eu não posso fazer isso, porque existem regras de conduta ali, né? Existe uma moral aqui, mas existe a permissão lá. Então, como é que a gente percebe nesse exemplo? A moral, gente, ela estabelece princípios, normas e regras de comportamento de uma determinada sociedade. O que pode ser moral num lugar pode ser imoral no outro. Vai depender da cultura de cada lugar. Por isso que nós começamos já falando sobre a cultura. E nós falamos também, na nossa introdução, que nós somos seres humanos de hábitos. As regras morais, pessoal, são anteriores a nós. Ou seja, quando a gente nasce, a gente já herda da sociedade normas morais do que é correto e justo. Somos educados conforme a cultura do bem e do mal, cabendo a cada um de nós refletir se a gente aceita ou não. Agora, um detalhe. Considerando que as sociedades, elas são dinâmicas, elas mudam constantemente, a moral não permanece congelada, mas ela transforma-se a cada dia. Outros valores se estabelecem e alguns deles se tornam costumes que, após alguns anos, deixam de ser questionados e passam a ser encarados como naturais. Ok? Então, a moral, ela faz com que a gente reflita, com que a gente verifica o nosso convívio dentro dessa sociedade, como a gente se vê nessa sociedade. Certo?
O que mais que a gente pode falar? Eu posso dizer também que a ética moral, nós falamos, né, ela tem a mesma base etimológica. Por isso nós falamos da ethos. Né? E a gente não pode misturar isso. As ações dos homens, elas são habitualmente, são hábitos que a gente faz no dia a dia, mas não sempre. É um reflexo do que a gente acredita. E as nossas ações, elas podem ser diferenciadas através das nossas crenças. Ambas diferem do que a gente deve fazer ou do que a gente deve crer. Certo? Quando você está dentro de uma sociedade na qual ela coloca suas regras, coloca suas normas, você vai seguir aquilo. E você vai conceituar isso no seu dia a dia. Então, essa conduta do princípio humano está intrínseco na nossa educação. Está intrínseco naquilo que a gente faz, no que a gente age. Está dentro da tradição da sua família. Às vezes a gente vê assim, a gente pode até regionalizar, né? Você vê pessoas comendo com a mão em determinada região. Para outra região, aquilo, nossa, é um costume daquela região alimentar-se só com as mãos. Vamos pegar outra cultura aí, uma cultura que usa os palitinhos para comer, não é? Quem são aí os japoneses, né? Que tem lá o hábito de comer com os palitinhos. Para o ocidental, que é onde a gente está aqui do lado de cá, para nós é um pouco mais difícil, porque não está dentro do nosso costume, não está dentro das nossas regras, não está dentro das nossas normas. Não é isso que a gente faz aqui, mas lá do outro lado do país, sim. Lá no Oriente, né, lá no lado oriental, é simples isso para eles, porque eles estão o quê? Habituados, pessoal. Assim como nós aqui também, muitos dos nossos exercícios aqui na nossa cultura brasileira, nossa cultura latina, ela também faz a gente fazer essa mistura, tá? A cultura, gente, ela pode ser explicada de diversas formas, tá? Através da antropologia, o senso comum, pode ser explicado de maneira didática, tá? É até um pouco natural, né, que o ser humano ele tem a tendência de agir em situações do dia a dia, conforme as rotinas que a gente aprende. E a gente repete mecanicamente, sem questionar muito o porquê de cada uma delas. Por exemplo, o hábito de a gente tomar café da manhã, cumprimentar os colegas com bom dia, com boa tarde, tomar banho todos os dias, se alimentar em determinados horários. Então, esses hábitos a gente chama de senso comum. Né? Por quê? São as reações que proporcionam soluções imediatas para o nosso dia a dia, para que isso funcione. Então, a gente tem condição de avaliar uma atitude correta ou incorreta. Ainda a gente pode saber técnicas das rotinas, como tomar café, tomar banho, fazer o café, se arrumar para um casamento. Tudo faz parte desse consenso, todo esse repertório da cultura do senso comum, certo? Já quando a gente fala da cultura, olhando para o senso, não só pelo senso comum, mas sim pelo senso científico, a cultura ela inclui conhecimento, crença, arte, a moral, a lei, os costumes e quaisquer outros hábitos e capacidades adquiridos pelo homem, membro da sociedade. Ok? E o que é legal nisso tudo, gente? Que existe uma diversidade muito grande cultural. E essa diversidade, gente, ela gira tanto, falando de antropologia agora, tanto em povos primitivos quanto em povos civilizados. Cada povo, ele cultiva a sua cultura e ele cultiva os seus valores. Ok? Então, pessoal, é bem bacana essa parte da cultura. Claro que eu não vou aprofundar muito nisso, mas existem aí dois tipos de cultura, que é a cultura imaterial e a cultura real, né? A gente posso até depois fazer uma aula só falando sobre isso, mas o que eu posso falar sobre isso? Que a cultura imaterial é os que a gente não pode ser tocado. Não possui característica material.
tá? O que são esses? São os mitos, as crenças, os hábitos, as normas, os valores, os saberes científicos. Já a cultura real, ela pode ser sentida, ela pode ser palpável. Onde que a gente pode ver isso? Dentro de uma educação de qualidade, compreender os níveis mais altos de conhecimento, certo? Ainda tem outras culturas, que é a cultura ideal, né? Que seria a cultura da excelência, da perfeição, que é a cultura de muitas vezes vai alcançar a cultura da totalidade do seu povo, certo? Isso para ficar bem mais fácil para vocês, certo? Agora eu vou trazer para vocês um vídeo bem bacana, e vocês vão gostar, que eu gosto muito também, é um vídeo da Turma da Mônica. Vamos ver um pouquinho sobre essa parte da ética, da moral, né? O que ele pode mostrar para a gente aqui. Vamos lá! Olá, pessoal! Hoje a nossa história é sobre ética. Era uma linda manhã e a turminha estava indo para a escola quando o Cascão chegou todo preocupado. Pessoal, quem aí fez o dever de casa? Eu fiz! Eu também! Todo mundo tinha feito, quer dizer, quase todo mundo. Alguém pode me emprestar o dever para eu copiar? É que eu fiquei jogando videogame e esqueci de fazer. Não, né, Cascão? Eu levei a tarde toda fazendo o meu. Copiar o dever dos outros não é ético. Muita gente faz isso e ninguém vai saber. Não importa os outros. Nós temos sempre que fazer o que é certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Eu também queria jogar, mas obrigação em primeiro lugar. Aí fiz a lição. E foi aí que a turminha lembrou ao Cascão que ética é fazer o que é certo em qualquer situação, conforme as regras da sociedade. Puxa, vocês estão certos. Eu vou falar a verdade para a professora. Boa, Cascão! Viram só? Agindo com ética e pensando no bem de todos, a sociedade funciona com mais harmonia. Muito bacana, né? Exatamente, gente. Agir assim, de forma correta. E aí que a gente responde essa pergunta, né? Do que é ser ético? E o Cascão ali, gente, repensou. Quem nunca, né? Eu mesmo vou trazer uma situação para vocês. Na faculdade, quando eu estava fazendo um curso, teve um rapaz que pediu meu trabalho de contabilidade. Eu tinha feito um trabalho de contabilidade, ele pediu emprestado para fazer uma cópia. Eu não esqueço disso. Gente, esse menino pegou meu trabalho, eu emprestei, que estava em cima do dia de entregar, tal. Ele conseguiu deixar o meu trabalho cair ali na calçada, molhou o trabalho todinho, sujou todo. Ele refez com a letra dele, né? Tudo, entregou para mim e falou assim: olha, desculpa, Elisângela, o trabalho caiu, acabou caindo na água, eu tive que fazer, gente, sério, a partir daquele dia, nunca mais eu emprestei o trabalho. Ai, meu Deus, que maldade, né? Mas vamos lá, vamos para a aula agora. O que é ser ético, então? Vamos seguir ali, então, o que o Cascão estava falando, né? Melhor fazer o certo. Sempre é melhor fazer o certo, né? Enquanto a moral estabelece princípios, normas, regras de comportamentos aplicados ao domínio da prática, a ética, ela pertence ao domínio da teoria. Sim, ela é mais pura reflexão sobre a moral. Ser ético é agir de acordo com a ética e com a moral. Nesse sentido, o que é moralmente correto é estabelecido por convenção de acordo com cada sociedade, pois o que é certo em algumas sociedades pode ser errado em outras, a gente já falou sobre isso. Então, entre outras palavras, ser ético pode ser respeitar códigos de conduta. Porém, por mais que existam códigos de condutas diferentes, alguns elementos devem ser respeitados sempre por alguém que pretenda agir eticamente. Do contrário, cai-se no que a gente chama de relativismo moral, isto é, aceitar qualquer prática. Isso a gente não pode aceitar. Porque, por mais que seja absurda, por entender que aquela prática está inserida em um contexto cultural e um determinado código de conduta moral. Ok? Então, gente, ser ético é você reavaliar, é você verificar, né? É você analisar
né? Qual é o comportamento que o outro espera de você? Qual é o caráter que o outro espera de você? Né? Como que você comunica esse caráter? Certo? É um comportamento humano do interior de cada sociedade. Certo? Que a gente, com a ética, a gente garante a convivência pacífica dentro dessa sociedade. E constitui essa objetividade da ética. Tá? Em qualquer sociedade que a gente observa, sempre a gente vai sempre notar dilemas morais no seu interior. Certo? E o comportamento das pessoas, enquanto fruto dos valores das quais cada um acredita, sofre alterações ao longo da história. Eu falei, nós somos seres que nós evoluímos, que nós crescemos. Né? Então, o nosso comportamento também muda. Muda o país, por exemplo, quando um país se envolve numa guerra, ou pelo menos parte do país, eles estão assumindo um comportamento que normalmente condenam em tempo de paz, ou seja, matar o seu semelhante. A ética ela está relacionada diretamente ao comportamento do ser humano. E isso preocupa, é uma das preocupações da ética. Ainda que os indivíduos vejam ou se vejam moralmente perfeitos, a ética ela investiga, ela explica esse comportamento das pessoas ao longo das várias fases da nossa história. E tem grande relevância nisso, tá? Por quê? Porque para a gente entender o que a gente faz hoje, a gente entende o passado, né? A gente vê o que a gente vive hoje e a gente observa o que a gente pode melhorar no futuro. Ok? Muito fácil, né? Fácil nada, professor. E existem esses valores, gente, dentro da nossa vida social, que são esses elementos culturais que nós falamos agora, que são os elementos que proporcionam a uma sociedade organizada, onde o meu interesse, o seu interesse é coletivo, onde a gente percebe que para atingir o convívio social tranquilo e sadio, eu tenho que praticar o bem. Os valores, gente, eles exercem um papel muito influente na vida social. Por quê? Porque a gente consegue comparar a qualidade dos nossos relacionamentos. Isso estimula a gente fazer com que o nosso meio social seja mais transparente. Esses valores, eles estimulam com que a nossa convivência com o outro se torne melhor. Como assim, professora? Solidariedade, honra, disciplina, respeito, transparência, responsabilidade. Apesar dos valores, das normas, elas sejam, como a gente falou, né, na conduta social, os valores são modelos de referência para a moral e para as normas que garantem esse comportamento adequado para cada povo, para cada sociedade, para cada lugar. Nós vamos ver nessas aulas também as leis, nas nossas próximas aulas, os decretos, os códigos penal e civil. Por quê? Código Penal e Civil são exemplos de norma que garantem na prática um comportamento adequado e perfeito para que a gente possa conviver nessa sociedade. Então, imagina a gente convivendo naquela briga. Não tem respeito um com o outro, vamos que vamos, né? Vamos fazer a bagunça. Não é assim que funciona não, pessoal. Tem que ter regra, sim. Você já imaginou na escola? Nós temos um diretor, a estrutura de uma escola. Nós temos um diretor, nós temos as pessoas que nos ajudam, nós temos os professores.
né? Nós temos a merendeira, nós temos as pessoas que estão ali nos ajudando. Ok? Então, vamos lá, gente. Quando para vocês pararem para refletir, avalie o seu comportamento moral, avalie o seu comportamento ético. A gente tem que passar do plano somente, digamos assim, como é que eu posso explicar para vocês? Do comodismo, né? Do plano tranquilo, sai da zona de conforto. Essa palavra que eu estava buscando aqui. A ética faz com que a gente saia da zona de conforto. Certo? Ela faz a gente repensar. Para a gente ver que nós podemos ser seres humanos melhores. Né? Que a sociedade proclama isso. A sociedade faz com que nós percebamos como que nós podemos ser. Certo? Bora lá, vamos continuar falando sobre isso ainda. Eu tenho um caso para vocês. Deixa eu ver se eu consigo encontrar aqui. Já está aqui. Quando a gente fala de casos sobre a moral, sobre... Eu já falei isso com vocês também, na questão do que é ético, de não ser ético, como que eu faço essa separação, né? Alguns costumes, pessoal, não são aceitos por todas as pessoas, tá? Eles começam a ser questionados pelos valores. Quando isso acontece, quando você é questionado o que está fora da normalidade, alguns valores eles passam a ser vistos como ultrapassados e descartados, como os instrumentos a serviço de algum grupo ou prejuízo do outro. Tais valores eles tornam-se entre o objetivo de discussões teóricas ou de reações práticas. Como as sociedades elas são dinâmicas, a moral ela não permanece ali estática. Muito pelo contrário. Ele dá lugar do velho para o novo. Outros valores são estabelecidos ali. Né? Alguns podem ser encarados como bons e outros podem ser encarados como ruins. Sobre a variação do que é moral ou não, são contextos e histórias diferentes, certo? Diferentes no contexto do tempo. Ok? Vamos seguir aqui, então. Acho que ficou mais tranquilo agora do que é moral. Ficou mais claro, né? Com certeza, do que é ser ético. Pessoal, mas tem uma coisa muito bacana. Eu estou falando de tudo isso, do que é certo, do que é errado, do que eu posso ou que não posso, do que eu devo fazer ou o que eu não devo fazer. Vamos parar para pensar sobre isso. Vamos, então, nos ater agora aos exemplos da ética. Sim, nós temos grandes exemplos aqui da ética. Vamos lá. A prática da corrupção é uma forma de quebra dos parâmetros de ações estabelecidos pela ética, tá? Nós falamos agora, falei para vocês pensarem e fazerem aquela análise. Lembra que vocês acabaram de elencar aí o que você acha que é ético, que é moral, que vocês acabaram misturando? Então, guarda essa informação que vocês colocaram aí agora. Algumas situações cotidianas e corriqueiras podem ilustrar o que é agir de maneira ética, sendo elas mais simples ou mais complexas. Vamos a alguns exemplos. O primeiro, não obter benefício próprio por meio de ações incorretas, como furar uma fila no banco para ganhar mais tempo. Quem nunca? Não é verdade? Quem nunca furou lá a fila, viu um amigo, paga essa conta aqui para mim, por gentileza, né? Quantas pessoas que vocês deixaram lá para trás? Ok? Então, pensa nisso também. Fila de banco. Outra coisa que eu gosto também de trazer dentro desse mesmo contexto ainda, pessoal, quando vocês estacionam o carro de vocês no estacionamento,
e, e é para portador de deficiência física ou é para idoso. Olha ali a ética, vamos pensar, tá? Outra coisa importante também, não se apropriar da propriedade alheia, independentemente do valor em questão. O que é seu, o que não é seu, não é seu. Vocês se lembram, quando a gente estava na escola lá atrás, não sei vocês, não vou falar a minha idade, quando a gente pegava um lápis de algum coleguinha e você chegava em casa, a mãe sabe tudo, né? A mãe olha para o estojo e fala, esse lápis não é seu. Olha lá, lembra que eu falei de tradição, educação? É de berço. Aí a mãe fala assim, amanhã você vai devolver esse... Ah, mas o meu colega emprestou para mim. Não, se é um empréstimo, então você vai fazer o quê? Você vai devolver. Então, essas normas, gente, olha só que bacana, essa conduta já vem lá de trás, já vem da nossa educação, ela tem que sair de berço, tá? Outra coisa, não se utilizar de cargos públicos, políticos ou não, ou de cargos em empresas privadas para obter vantagem pessoal ilícita. Ok, ok. Vocês gostam de séries? Então, eu também adoro séries. E tem algumas séries policiais, né, que eu estou assistindo ultimamente, não vou falar, não vou dar spoiler, não, mas eu vou contar só um pouquinho, aonde os policiais é uma série de policial e eles trabalham com crimes premeditados. E um desses crimes era exatamente o roubo de uns milhões da sociedade de uma empresa. Olha aí, gente, a ética de novo. Então, você vê ética em tudo. A gente não vai falar do poder público, mas a gente está vendo o que está acontecendo, a gente vê o que está acontecendo porque nós ouvimos as histórias, né? A gente convive com essas histórias no nosso dia a dia. Mas como a gente diz, né? Começa com um grãozinho de areia. Então, se você pegou o lápis, devolva. Se você pediu emprestado, devolva. E se você pediu emprestado, quebrou a sua mão, vai lá e conserte. Eu falo aqui para o meu esposo, ele pegou lá a furadeira da minha mãe emprestada, queimou. Falei, você manda arrumar e devolve no mesmo estado em que você pegou a furadeira. Minha filha chegou também, eu tenho uma filha já, né? Chegou e, eu peguei o lápis emprestado, tal, não, vai devolver, ela fizer o que seja, não é seu, não te pertence. Ok? E o último, não menos importante aqui dentro desse ciclo, respeitar a vida e a individualidade das pessoas. Cada um vem de uma educação diferente. Cada um traz consigo todos os seus conhecimentos empíricos ou não empíricos, toda a educação que ele recebe dentro de casa, né? Então, a gente para pensar nisso também. Então, nessa primeira parte, pessoal, de ética e moral, eu vou elencar aqui essa palavra que eu gosto muito, que é a palavra respeito. Eu acho que tudo começa no respeito. O meu direito, ele começa quando termina o seu. Se eu tenho que falar, eu tenho primeiro te ouvir. Não é atira primeiro e pergunta depois, em hipótese alguma. Por isso que eu falei, nós falamos de situações que a maneira que a ética e a moral trabalha da mais simples, aquelas mais complexas. A mais simples, nós estamos dizendo, um pequeno gesto, uma coisa que você pegou, que você não é seu, devolva. Da mais complexa, a hora que você é sócio de uma empresa e olha que vocês são empreendedores, vocês terão a oportunidade de estar no mercado de trabalho, vocês estão em busca deles, né? Vocês estão indo em busca de resultado, de foco, e tudo vocês vão parar para pensar na sua ética, nos seus valores. No que a gente aprende, tanto da parte empírica, quanto da parte científica. Certo? Muito certo, professora, com certeza. Gente,
e a ética moral é como se elas olhassem para a gente, né? Lembra o bem e o mal? Ali, né? E a ética moral permeando sobre isso, sobre eles. Uma coisa que eu vou salutar com vocês aqui agora. Quanto mais dinâmica é uma sociedade, mais mudanças nos costumes ela provoca. Então, se você vê uma região que está prosperando, uma região que está dobrando, que está fazendo as coisas acontecerem, é porque existe alguém que está articulando aquilo ali de uma forma que ele está pensando não só nele, mas no bem comum. Quando você vê uma evolução de uma cidade, quando você vê uma evolução de uma escola, né? A escola é um berço, é o melhor berço para a gente falar de ética. Nós temos os nossos professores que nos ajudam no nosso desenvolvimento. O professor tem que ter a postura, o aluno tem que ter a postura. Não existem normas e regras para estarem dentro da escola? E quem faz a sociedade não somos nós? Hoje, gente, nos tempos atuais, esse dinamismo, ele pode até parecer excessivo. Pode ser que hoje vocês ouçam muito mais de falar sobre ética e moral do que tempos atrás, porque a gente está em tempo de mudança. Nós estamos hoje num tempo de mudança, e olha essa transição que a gente está passando agora. Eu não gosto de realmente repetir de novo, falar do novo normal, mas esse processo que a gente está falando, eu falo de revolução tecnológica. Então, os nossos valores, frequentemente, eles serão questionados, e sempre pensando num bem maior. É por isso que a postura de ética, ela é muito mais valorizada agora. Ela supõe que nós, como cidadãos, né, não estejamos alienados do nosso tempo. A gente não está fora disso, não está apático a isso. Subentende-se que seja capaz, que a ética seja capaz de analisar e avaliar historicamente antigas e novas possibilidades de fazer a sua opção. A ética, pessoal, ela reflete sobre valores, sobre os valores morais. Questiona se o que a sociedade considera bom ou mal é realmente bom ou mal. Se as normas e as regras de conduta moral realmente fazem bem a todos, se devem ser obedecidas ou se existe apenas porque convém a alguns. Como a ética faz isso? Ela leva a gente ao pensamento, ao raciocínio, ao julgamento de alguns comportamentos. E ela que diz para a gente se é válido ou não. E tudo isso que ela fala, se é válido ou não, é a partir dos conhecimentos que ela possui da natureza humana. Ela compara as interpretações, os julgamentos sobre os mesmos atos e as mesmas posturas, tá? Já a moral, ela procura limitar a nossa liberdade de ação. A ética, ela amplia. Ela estimula a gente a fazer as escolhas, para que a gente possa ter os nossos valores universais, racionais e mais duradouros. Pessoal, vou deixar uma coisa muito interessante para vocês. Nós somos seres humanos com uma liberdade incrível, nós temos o livre-arbítrio. O que significa que a gente pode dizer sim ou não a uma ordem, um costume, uma lei, independentemente do que os outros pensam. Independentemente do que os outros querem que a gente faça. Se você ser reconhecido ou não, se alguma punição ou não, é o livre-arbítrio. Olha só, a gente vive numa sociedade que vocês podem até... Tem pessoas que querem ficar ricas, que querem ficar famosas. E mesmo que ela às vezes faça por cima de outros, foge à regra moral para obter aquilo que ela quer. Há outras pessoas que elas arriscam a própria vida e deixam de aceitar ofertas e acordos que podia trazer melhoria financeira. Por quê? Porque ela não abre mão dos princípios éticos. Quando nós elencamos ali agora, nós falamos um pouquinho, né, do que é ser ético, a gente está trazendo isso. Tem gente que não quer. Por quê? Porque ela vê ali que não é uma orientação, um valor dela.
Infelizmente, a gente tem muitos casos e muitas notícias aí sobre corrupção, crime e vários tipos de violência, que são casos de exemplo de comportamento ético. Mas o que a gente pode estar feliz com tudo isso? Que a nossa sociedade evoluiu bastante. Principalmente nos conceitos dos direitos humanos e da cidadania. Nós vamos ver essa matéria também, com certeza. E as pessoas, elas são mais abertas, ou pelo menos elas são mais tolerantes em relação a algumas questões. Gênero, etnias, né? O que já causou tanto sofrimento no passado. Hoje a gente pode observar que isso teve melhorias. Nós tivemos leis que trouxeram novas condutas para a gente. Fez com que nós, enquanto seres humanos, evoluíssemos bastante. São seus direitos, são seus deveres, são seus conhecimentos. Não é arbitrário. A coisa não está solta. Não é? A coisa não está perdida. Respeito é bom para todo mundo. Respeito faz a gente crescer. A gente aprende a obedecer regras, tanto individuais quanto regras coletivas. Vamos ver isso também. Nós temos as regras da minha casa. Vocês já não ouviram do seu pai? Enquanto estiver sobre o meu teto, é sobre as minhas regras. Aqui também, na minha casa, é diferente. Eu falo isso para minha filha. Enquanto está aqui dentro da minha casa, você vai seguir as minhas regras. Quando você tiver a tua casa, você faz as suas regras lá. Mas enquanto não, vai seguir o que eu sigo aqui. Então, é de berço. É na educação. Né? É você olhar e perceber que a ética, ela está em todos os lugares. Na convivência, a gente aprende a respeitar os outros, a construir a nossa personalidade moral, o nosso papel como cidadão na construção dessa sociedade que nós vivemos, uma sociedade mais justa, uma sociedade mais diversificada. Né? Eu posso elencar aqui para vocês também alguns exemplos de valores humanos. Honestidade, sigilo, competência, empatia, humildade, imparcialidade, dignidade, responsabilidade, pontualidade, o respeito, que eu grito isso aqui na minha, como palavras que eu gosto muito, justiça, igualdade, postura, solidariedade, integridade, caráter, enfim. Esses são os nossos valores humanos. Esse sim traz para a gente esses valores que ditam as normas e as regras dessa boa convivência que nós temos um para os outros. E por que eu tenho que ter ética? Ser ético te faz fazer parte dessa sociedade. Ser ético faz você ter mais benefícios. Não só os benefícios, eu digo para vocês, gente, que vocês estão no momento agora de... Lembra que eu falei no momento de errar? No momento de vocês subirem um degrau ou não? Vocês estão dentro de uma instituição na qual vocês estão estudando, estão fazendo os cursos de vocês estão aprendendo a se desenvolver pessoal e profissionalmente. E ser honesto é escolha. Ser ético é escolha. Ter moral é escolha. Mas a gente vive na sociedade que você ou é acolhido ou não é acolhido. O que auxilia no processo da gente ser ético? Honestidade, pessoal. Falar sempre a verdade, né? Mesmo que doa. Verdade com integridade. Né? Isso vocês precisam ser sempre muito verdadeiro.
muito verdadeiro com você e com os outros. Muito verdadeiro, principalmente com o outro, que espera isso de você. Ética e moral está ali. A ética tem os fundamentos da moralidade, os princípios ideais para nossas ações. A ética, ela fornece critérios para que a gente possa elencar a nossa melhor conduta. Ela trabalha a dignidade humana como um núcleo irradiador dos direitos humanos. É o agir ético, é o caráter, é a morada do seu ser. A moral, ela regula isso. É uma prática. Claro que ela depende do tempo, do espaço, ela não é atemporal, tem todo esse processo. A gente tem que aprender a se portar no ambiente que nós estamos, seja ele público, privado ou aberto. O nosso comportamento diz muito sobre a gente. Nós somos sempre observados. Tem sempre alguém olhando para a gente. Então, gente, ética é uma expressão de pensamento correto, de pensamento lógico. Você nasce com ela e você vai sendo moldado à medida do possível, à medida que você está dentro desse ambiente. Seja dentro da sua casa, da escola e do trabalho, que é onde vocês estarão lá. É para onde vocês estão seguindo o caminho de vocês. Não tem uma frase? A educação vem de berço? Junto com a educação que vem de berço, vem também essas regras. Vem esses compromissos que nós temos. Esse compromisso de confiança ou não, de manter ou não. Vem da escolha. Quando vocês forem exercer a profissão de vocês, né? Quando vocês forem exercer, vocês vão lembrar dessa aula. Sejam pessoas dignas. Independentemente da profissão que vocês estão atuando. Quando vocês tiverem a empresa de vocês, sejam dignos, honestos. Defendam os direitos, tanto seus quanto dos seus colaboradores. Defendam os seus bens e interesses dos seus clientes, dos seus fornecedores. Trabalha o sigilo. Comunique-se, informe-se, renuncie a algumas coisas, conserve, cumpra. Olha só, são vários verbos. Esclareça. Mantenha um ambiente bom, um ambiente que vai levar vocês ao trabalho. Agora sim, novamente aqui, eu gostaria que vocês parassem agora 5 minutos. Professora, 5 minutos, sempre 5 minutos. Por quê? 5 minutos ajuda a hora de praticar. Vamos lá, vocês terão aí 5 minutos para reler o que vocês colocaram. Vai ser muito bacana agora, né? O que vocês colocaram como ética e moral? Lá no começo da nossa aula. Para aí para refletir agora, então. Reflitam aí, depois dessa explicação do que é ética e do que é moral, do que nós separamos aí, do que é certo e do que é errado. Pega a sua lista agora, dá uma olhada, vê se você tem que alterar alguma coisa nessa lista, que eu tenho certeza que tem algo que vocês precisam mudar nessa lista. Pensa aí, eu espero, não tem problema. Eu vou dar 2 minutinhos. Você está falando assim, professora, eu não vou fazer, não. Faça, gente, faça, porque a hora que a gente escreve, a gente aprende 2 vezes. Quanto mais a gente pratica, mais a gente aprende. Quanto mais eu escrevo, mais eu aprendo.
Tudo bem? 1 minuto? Tá indo 1 minuto ainda, calma aí, pessoal. Tan, 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 tan. Foi, 1 minuto, agora mais 1 minutinho. Se alguém estiver contando no relógio, os minutos, fala assim, professora, seu minuto está diferente do meu. Ai, mas escrevam lá. Parece que não, mas, gente, 1 minuto é bastante tempo, viu? 60 segundos, dá para fazer bastante coisa. Estou dando 2 minutos para vocês. 120 segundos aí para vocês escrever, dar uma lida e ver se vocês têm que mudar alguma coisa. Se vocês tiveram que mudar algo nessa lista que vocês fizeram, vocês estão no caminho certo. Já aprenderam um pouquinho mais sobre ética e moral hoje e a mudança que isso transforma na nossa vida. Tenha certeza. Ok? Estamos caminhando para o fim. Então, vamos lá. Eu gostaria muito de encerrar essa aula com vocês com essa frase do Augusto Branco, tá? A gente está aqui falando sobre a ética, né? Hoje a definição do conceito do que é ética. E eu acho essa frase, eu acredito que essa frase ela é uma frase fantástica. A moral e a ética são 2 invenções humanas que dependem muito do espaço geográfico que você ocupa. Augusto Branco. Eu acho fantástica essa frase e eu termino aqui essa aula. Gratidão a todos. Sou a professora Elisângela. Pessoal, este foi o conteúdo deste vídeo e até a próxima!